Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Jordan, sou professor de Química e no assunto de hoje vamos começar a falar das funções inorgânicas, né? O que se entende por funções na química? A gente pode dizer que é uma classe, um grupo de substâncias que apresentam propriedades, características semelhantes. Tudo bem? Nessa primeira aula, vamos falar especificamente dos ácidos, ok? Então, o que a gente precisa, nesse primeiro momento, saber dos ácidos? Reconhecê-los, identificar o que é um ácido, né? Esse cientista aqui, conhecido como Arrhenius, ele foi o primeiro cara a propor uma definição para ácido, e a definição dele ficou limitada a uma solução aquosa, que é pegar a substância e colocar ela em água, certo? Quando essa substância está em água, se ela liberar um cátion, tá, que é um íon positivo, H+, entende-se que estamos diante de um ácido de Arrhenius, ok? Então, ácido de Arrhenius são compostos que em solução aquosa sofrem ionização e liberam o cátion H+, ok? O que é uma ionização, pessoal? Ionização é ionizar uma molécula, porque os ácidos inorgânicos são moléculas, são substâncias ligadas por compartilhamento, tá? Por ligações covalentes. Então, nessa forma gasosa deles, tá? Eles não possuem íons, eles só vão possuir íons quando estiverem em solução aquosa. Então, ionizar é formar íons a partir de uma molécula, ok? Esse H+ aqui, ele está de uma forma bem simplificada. Existem alguns livros que você encontra de uma forma mais rigorosa essa definição de ácido, tá? Porque pegando o ácido colocando em água, no lugar do H+, aparecesse H3O+ aqui, mas não deixa de ser uma ionização também. Esse H3O+ é conhecido como o íon hidrônio, e ele é a mesma coisa que o H+, ok? Então, para esse momento, é importante a gente analisar a forma simplificada mesmo, ok? Então, esses exemplos aqui, ó, HCl, dissolvi ele em água, ele libera um H+ e um Cl-, né? O cátion H+, então é um ácido. O HCN, dissolvi ele em água, ele liberou um cátion H+ e um ânion Cn-. Se o cátion é H+, é um ácido, beleza? H2SO3 em água, dissolvi ele liberou 2H+, tá? E um ânion SO3 2-. Se liberou um H+, é um ácido. E o H3PO4, mais um exemplo, coloquei em solução aquosa, liberou 3H+, e um ânion PO4 3-, ok? Um macetinho para a gente bater o olho e identificar o que é um ácido, tá? Na maioria dos casos, sempre que tiver H na frente, vai ser um ácido. Tá? Por que na maioria dos casos? Porque a água, por exemplo, tem H na frente e não é um ácido. Tá? Mas, tirando a água e a água oxigenada, apareceu um H na frente, você pode falar que é um ácido, ok? É o seguinte, essa imagem aqui, essa ilustração, ela é bem interessante porque quando eu tenho o HCl, tá? Eu coloquei aqui numa solução e a gente reparou que aqui está conduzindo eletricidade, tá? Então, a gente diz que é uma solução eletrolítica, porque ela está conduzindo eletricidade, ela tem íons livres, ok? Se você pegar o HCl sem estar em solução aquosa, ele não conduz corrente elétrica. Ele só vai conduzir corrente elétrica quando estiver em solução, quando ele estiver ionizado. Tudo bem, pessoal? Seguindo, segundo momento da aula, tá? Vamos estudar algumas classificações importantes. Dependendo do ponto de vista no ácido, a gente vai classificar ele. Aí o primeiro ponto de vista é a presença ou não de oxigênio. Tá? Todo ácido que não tem oxigênio, que a gente considera ele um composto binário, o que é um composto binário? Tem apenas dois elementos, sempre o H na frente e um elemento depois.
Então, o que são os hidrácidos? Ácidos que não têm oxigênio, ok? E o que seriam os oxiácidos? Ácidos que possuem oxigênio. Além do hidrogênio e do elemento que vem depois, por último vem um oxigênio, tá? Então vai ser sempre hidrogênio na frente, oxigênio por último e um elemento central, diferente de hidrogênio e de oxigênio, tá? E aqui a gente diz que é um ácido ternário, é um ácido que possui 3 elementos químicos, beleza? Segunda classificação importante é analisar a quantidade de hidrogênios ionizáveis que possui na molécula do ácido, tá? Então, a gente classifica em monoácido quando o ácido apresenta apenas um hidrogênio ionizável, tá? Um diácido quando ele apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Ele é um triácido quando apresenta 3 hidrogênios ionizáveis e tetrácidos quando apresentar 4 hidrogênios ionizáveis, ok? Esse monoácido pode aparecer também na forma de monoprótico, diácido de diprótico, triácido de triprótico, tetrácido de poliprótico, ok, galera? Agora, muito cuidado, que existem 2 exceções muito importantes envolvendo o fósforo, tá? Que é o ácido fosfórico, o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Porque é o seguinte, você pega o H3PO4, né? Esse aqui você acertaria olhando só a fórmula molecular dele, né? Ah, tem 3 hidrogênios, vou falar que é triácido, tudo bem. Mas quando é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso, vai te dar um problema. Porque o ácido fosforoso, ele tem 3 hidrogênios, porém ele é diácido, tá? Eu coloquei aqui em amarelo os hidrogênios que influenciam nisso, tá? Então, o que é um hidrogênio ionizável quando for um oxiácido? É o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, esses 2 hidrogênios aqui que eu consigo ionizar em 2 etapas. Esse terceiro hidrogênio aqui, ele não se ioniza, tá? Não é possível ionizar ele. Então, a gente só considera hidrogênio ionizável quando está ligado a oxigênio. Então, mesmo tendo 3 hidrogênios, olhando a estrutura, apenas 2 são ionizáveis. Então, a gente diz que ele é um diácido. E essa outra exceção é o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso, tá? Se você olhar apenas a fórmula molecular, você pode se enganar e falar que ele é um triácido, mas olhando a estrutura dele, tá? Apenas um hidrogênio é possível de se ionizar, porque só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros hidrogênios não são considerados ionizáveis, porque estão ligados diretamente no fósforo. Então, esse ácido seria um monoácido. Então, cuidado com essas 2 exceções envolvendo o fósforo. Próxima classificação importante é quanto à força do ácido, tá? O que é a força do ácido? É falar se o ácido é forte, falar se o ácido é fraco ou moderado. Isso depende do grau de ionização desse ácido, tá? O que o grau de ionização mostra para a gente? Ele diz quanto de H+ foi produzido, tá? Então, de uma forma mais rigorosa, que a gente vai falar superficialmente hoje, no ensino médio, a gente aprofunda um pouquinho mais isso aqui, tá? O grau de ionização, representado pela letra alfa, como é que a gente calcula isso? É a quantidade de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas iniciais, tá? Se esse valor der inferior a 5%, a gente diz que o ácido é fraco. Se esse valor der entre 5% e 50%, a gente diz que ele é moderado. E se esse valor dá de 50% a 100%, a gente diz que ele é forte. Quanto mais próximo de 100%, a gente diz que ele é forte. Nesse próximo slide aqui, ó, eu coloco um exemplo numérico para você fazer aquele cálculo, né? Peguei aqui um recipiente com água e coloquei para dissolver 100 moléculas de HCl. Olha o que aconteceu. Ele ionizou e produziu 92 moléculas de H+, ou seja, ele ionizou bastante, né? Das 100 moléculas iniciais que eu coloquei de HCl, 92 se transformaram em H+, né? Ou seja, 8 moléculas continuaram na forma de molécula, na forma de HCl. Tá? Se eu pegar aquele cálculo do alfa, que é a quantidade de moléculas ionizadas, 92 dividido pela inicial 100, isso dá 0,92.
ou pensando em percentual, 92%. Então, a gente diz que o HCl, né, é um ácido bem forte, tá? Ele é próximo de 100, mas isso é uma forma mais rigorosa. Para o papo de hoje, por exemplo, a gente ia considerar o HCl até como 100%, né? Falar que o ácido é forte, 100%, ok? Voltando nesse slide aqui, eu vou clarear um pouco e o que a gente mais vai usar, tá? Que é esse conceito aqui de força de ácido. Agora, vamos separar de novo entre hidrácidos e oxiácidos, ok? E sem precisar fazer aquele cálculo do grau de ionização, a gente também vai aprender. Tá? Então, a tabelinha de hidrácido é o seguinte. Quando que um ácido ele vai ser forte, tá? Um hidrácido forte. Só existem 3. É o HCl, é o HBr e o HI, tá? Como consequência de experimentos, tá? Essas tabelas foram criadas. Então, só existem 3 fortes: ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, HCl, HBr, HI. Tá? O ácido moderado, aquele que está entre 5% e 50%, só existe um, que é o HF. Tá? E os ácidos fracos, tá? Todos os outros, todos os demais diferentes do HF, do HCl, do HBr e do HI, o experimento deles sempre deu um valor inferior a 5%. Então, a gente diz que esses ácidos são fracos, ok? Então, dá para dar uma decorada aqui sem precisar ter aqueles dados para calcular, ok? Agora, quando o oxiácido aparecer, é um pouquinho diferente, tá? Um oxiácido, a estrutura dele sempre tem uma quantidade de hidrogênios e uma quantidade de oxigênio, certo? Como é que você vai fazer isso? Você sempre vai diminuir a quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênios, certo? Quando a quantidade de oxigênios diminuindo da de hidrogênios der um valor igual a zero, a gente diz que esse oxiácido ele é fraco. Quando a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios der 1, a gente diz que esse ácido ele é moderado. E quando a quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio ionizáveis der 2 ou mais, a gente diz que esse ácido é forte, ok? Agora, uma observação muito importante, uma exceção. Se você fizer esse cálculo com H2CO3, que é o ácido carbônico, né, 3 menos 2 daria 1, né? Dá 1, teoricamente. Não, teoricamente ele seria um ácido moderado, certo? Só que o ácido carbônico, tá? Ele é muito instável, ele ioniza muito pouquinho, ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, você só vai se preocupar com esse único ácido, tá? Então, esquece o cálculo de oxigênio menos o de hidrogênio. O ácido carbônico é sempre muito fraquinho, beleza? E tomar cuidado com as duas exceções do fósforo, tá? Porque o H3PO3, apesar de ter 3 hidrogênios aqui, apenas 2 são ionizáveis. Então, você vai diminuir 3 de 2, vai dar 1, certo? Dando 1 é um ácido moderado, tá? E no H3PO2 também tem que tomar cuidado, tá? Porque mesmo tendo 3 hidrogênios, apenas 1 é ionizável. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Também é um ácido moderado. Cuidado com isso aí, beleza? Continuando, galera, a gente vai para a parte mais importante, que é a nomenclatura. Também vou dividir, tá, entre hidrácidos e oxiácidos, porque a nomenclatura é diferente. Para os hidrácidos é um pouquinho mais fácil, tá? Como é que você monta a estrutura da nomenclatura? Tá? Sempre começa com ácido, ok? O nome do ânion, que é o diferente do hidrogênio, e coloca a terminação hídrico. Tá? Coloquei os principais, os que mais aparecem aqui. O HCl, ácido, na frente. O ânion, o nome do ânion é cloro. Com hídrico, fica ácido clorídrico. Tá? Em azul, está o radical do nome cloro, o radical do nome bromo, o radical do nome iodo. E o que está em verde é a terminação hídrico, que caracteriza um hidrácido. Então, HBr, bromídrico, HI, iodídrico, H2S, que é enxofre. Cuidado que o enxofre a gente usa o radical do nome dele, que vem do latim, que é sulfurum. Então, a gente vai usar o radical até o F, sulf, e vai acrescentar a terminação hídrico, ácido sulfídrico.
tá? Cuidado para não falar enxofre hídrico aí, ok? Sempre que aparecer o enxofre, a gente usa para nomenclatura, tá? O nome dele do latim, que vem sulfuro. E o último aqui, o HF, que é o ácido fluorídrico. Flúor do elemento flúor e hídrico da terminação. Então, pela nomenclatura, também é possível identificar se é um hidrácido ou um oxiácido. Tá? Terminou em hídrico, já pode falar que é um hidrácido. Para finalizar a nomenclatura, galera, tem que tomar muito cuidado com os oxiácidos. É um pouquinho mais complicado. Porque o oxiácido, né, como é que é a estrutura dele, de novo, a gente sempre começa com hidrogênio, termina com oxigênio e tem um elemento central. O elemento central que vai guiar a nomenclatura para a gente. Então, a gente vai ter que calcular o NOx do elemento central. Então, a gente precisa de um domínio legal da aula de NOx, né, uma das aulas anteriores. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o NOx desse cara aqui, ó. Calculando o NOx dele, em ácidos, o hidrogênio é sempre mais 1, sempre. E o oxigênio sempre menos 2. Como ele é um composto neutro, né, a gente tem que zerar esse cálculo aqui. O oxigênio, a carga total dele é menos 4. Menos 2 vezes 2 dá quanto? Menos 4. E a carga total do hidrogênio dá mais 1 vezes 3, dá mais 3. Para zerar, esse x tem que ser o quê? Mais 1. Mais 3 com mais 1 dá mais 4, zero com menos 4. Então, o NOx desse fósforo é mais 1. O auxílio dessa tabelinha aqui ajuda bastante. Tá? No caso do fósforo ali, como o NOx dele é mais 1, a gente vai usar o prefixo hipo e a terminação oso. Então, o nome fica ácido hipofósforo com oso. Como é que fica essa nomenclatura aí? Ácido hipofosforoso. Beleza? Nessa tabelinha aqui do lado, eu coloquei alguns exemplos de ácidos muito importantes que aparecem, os mais comuns. Tá? Na família 7A, tá? A gente utiliza a tabela inteira. Por que utiliza a tabela inteira? Porque na família 7A é possível o elemento apresentar as duas extremidades de NOx, tanto o menor, que é o mais 1, quanto o maior, que é mais 7. Então, existe o cloro com todas as nomenclaturas, por exemplo, existe o hipocloroso, o clórico, tá? E o perclórico. Hipo de pouquinho, hiper de muito. Só que esse per é uma adaptação aqui. Então, ignora esse HI entre parênteses, tá? A gente só usa o per, pessoal. Seguinte, como é que fica aqui no cloro? Se a gente calcular o NOx do cloro aqui, a gente chega num NOx de mais 5. Mais 5, basta colocar a terminação ico. Ficaria ácido cloro com ico. Como é que fica essa nomenclatura? Ácido clórico, tá? Seria a mesma coisa para o bromo e para o iodo, ok? Aqui eu tenho um ácido muito famoso, o H2SO4. Se a gente calcular o NOx desse enxofre aqui, dá um NOx para a gente de mais 6. Mais 6 basta colocar a terminação ico, tá? Ácido, cuidado, enxofre, pega o nome dele lá do latim, sulfuro. O radical vai até o R aqui nesse caso, sulfur, tá? Ácido sulfur com a terminação ico. Ácido sulfúrico, ok? O H3PO4 é o ácido mais comum de fósforo, beleza? Calculando o NOx desse fósforo aqui, a gente chega no NOx mais 5, tá? Terminação mais 5, perdão, NOx mais 5, vamos utilizar a terminação ico, ácido ortofosfórico, tá? Da onde vem esse orto? A gente tem que tomar cuidado, porque o fósforo, ele apresenta três ácidos, os outros dois não são muito comuns. Ele apresenta 3 ácidos com o NOx mais 5. Então, todos eles têm a terminação ico. Fosfórico, fosfórico e fosfórico. Beleza? Qual é a diferença deles? É o grau de hidratação. Tá? Quando esse ácido foi hidratado com uma água, por exemplo, a gente diz que é o metafosfórico. Quando esse ácido foi hidratado com 2 águas, a gente diz que é o pirofosfórico. E o mais comum, que é o que vai aparecer para a gente, né, em questões, é o ortofosfórico. O orto é o prefixo quando ele é hidratado com 3 águas. Tá? Como ele é o mais comum, é o mais famoso, é o que mais aparece, a química entende que esse orto é opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Basta falar ácido fosfórico. Beleza, pessoal? Então, aqui
Tô meio riscado aqui. Passei o slide. Espera aí que meu slide saiu. Cadê? H4SI, voltei. H4SiO4. Aqui o NOx do silício, pessoal, é mais 4. Aqui o H3BO3, o NOx é mais 3. E aqui o H2CO3, o NOx é mais 4. Tá? Para esses três ácidos, tá? Para esses três ácidos, a gente não vai precisar se preocupar com essa tabelinha. Tá? Todos eles vão ter terminação ICO. Tá? Todos eles vão ter a terminação ICO. E o ortobórico também é opcional. Tá? E para finalizar, o ácido nítrico, o HNO3, tá? É um ácido muito comum do nitrogênio. O nitrogênio tem NOx mais 5 aqui nessa situação. Para o nitrogênio, a tabelinha serve, porque também existe o nitrogênio mais 3. Ok? Então, nitrogênio mais 5, ácido com terminação ICO. Nitrogênio com ICO fica ácido nítrico. Beleza, pessoal? Então, essa é a nomenclatura para óxidos ácidos. Para finalizar a aula, a gente vai falar de alguns ácidos que são famosos, né? Algumas utilidades deles, algumas funções na indústria, comercialmente. Né? O ácido fluorídrico, ele é um ácido muito corrosivo, ele reage com a sílica. Tá? Você já deve ter ido a alguma feirinha e viu aquelas lembrancinhas de vidro e o cara lá com uma caneta escrevendo naquele vidro, na ponta daquela caneta, né, tá saindo ácido fluorídrico, porque ele corrói o vidro. Então, não é adequado você guardar o ácido fluorídrico, por exemplo, num recipiente de vidro. É adequado você guardar num recipiente de plástico. Tá? O ácido sulfúrico, se não é o mais famoso, é um dos ácidos mais famosos que temos aí. Ele tem várias utilidades. Ele é o ácido que contém na bateria do carro, ele é utilizado para limpeza de peças metálicas em refinarias de petróleo. Ele é muito utilizado para fertilizante, tá? Muito famoso aí. Esses dois ácidos aqui, tá? Eu coloquei eles juntos porque esses ácidos apresentam muito no dia a dia nos refrigerantes. Né? O ácido fosfórico é um ácido muito comum no refrigerante de cola. Então, toda Coca-Cola aí que você está bebendo, toda semana você deve beber uma Coca-Cola, tem ácido fosfórico. Tá? E o ácido carbônico é um ácido que está presente na chuva, né? Temos uma concentração de CO2 na atmosfera, em contato com a água da chuva forma esse ácido. Mas essa chuva ácida ela pode ser considerada até desprezível, porque esse ácido é muito fraquinho. Tá? E esse ácido também está presente em refrigerantes e água gasosa, né? Ele é muito instável e libera gás carbônico. Então, tem água com gás lá, tem esse ácidozinho. Beleza? E o último aqui é o ácido nítrico, muito famoso, o HNO3. Ele é muito utilizado em reações orgânicas como matéria-prima para formar explosivos. Ok, pessoal? É só uma contextualização de alguns ácidos famosos aí na indústria, tá? Comercialmente. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.